Nós estamos preparando aqui, nesse campo expositório, que eu coloco dentro do território da ancestralidade humana, do território cósmico, essa grande obra, que deriva várias séries e outras obras. Aqui, nesse espaço expositório, nós começamos com a caverna nuclear. A caverna nuclear, ela é composta pelas paredes rupestres, de um lado, pela parede vazia, que dá acesso ao universo, pela parede placentária, a qual nós teremos aqui o calendário placentário, e pelos portais da imensidão, que eles abrem e fecham. Nós estamos falando de paredes inteiras, como é o caso do teto de metal e do chão de blocos de concreto. Nós estamos falando de paredes vazias. Nós estamos falando de paredes fragmentadas. Nós estamos falando de portal que dá acesso durante o dia à luz, através daquelas duas janelas, e que dá acesso também à infinita escuridão. Nessa obra, eu trabalho com o tempo, com o espaço e com o vazio. O tempo, ele procura na ancestralidade. Mas qual ancestralidade? Na ancestralidade da história da arte, onde você tem nas paredes rupestres memórias e vestígio do Homo pictóricos, do Homo artista. Aqui, represento através do plástico a pegada do ser humano. São 5 elementos que remetem ao quincôncio e a cada dedo da mão. Aqui trata-se dos cromossomos. Nessa grande obra, eu trago aqui o cromo, que é a cor, que nesse primeiro momento é representado pelo carvão e pela gordura na tinta acrílica. Eu represento o cromo e o somo, cromo luz. Somo é corpo. Através da pedra, a pedra ferro, oxidada, dessa cor amarelada. A pedra que compõe o bloco de concreto, que também faz parte dessa parede. A cor, ela vem da pigmentação gerada pelo homem. Além da pedra, foi adicionado o pó de pedra, foi adicionado o cimento e a areia, que nada mais é do que a rocha sedimentada. Essa sedimentação, nós temos 33 cromossomos na parede rupestre. Nós temos 11 cromossomos no chão, representado por esses blocos e pedras. E a composição, que é mais antiga, que representa aqui a matéria mais ancestral e cosmológica, é justamente o cromossomo XX e o cromossomo XY.
eles são representados por esses materiais plásticos que são suspensos por um fio de aço. O material plástico é derivado do petróleo, que é matéria orgânica de milhares de anos atrás. E eu trago ela representando a vida, tanto na parede rupestre, quanto nos blocos e pedras que compõem essa obra, que representa os 23 pares de cromossomos femininos e masculinos. Como nós sabemos, através de um cromossomo, ele compõe todo um código genético. E a fita cromossomática, que nos é dada por herança, ela está sendo representada aqui no chão. São blocos pintados com a cor sintética, de branco algodão. Essa mesma cor, nós temos ela na canvas. Nós temos ela num barbante, que representa a linha. E temos a pigmentação, que representa a memória e a repetição do que nós fomos ontem. Aqui, nesse outro ambiente, nós temos em construção o calendário placentário. Ainda será colocado essa pele de couro bovino, que remete à fecundação. Sobre o plástico, sobre o concreto, que também contém a pedra, foi realizado aqui a monotipia de 2 primaveras, 2 verões, 2 outonos e 2 invernos. A monotipia se dá das estações passadas feitas em papel e das estações futuras feitas em canvas. Esse trabalho é um trabalho que traz a complexidade de entendermos o tempo, o espaço e o vazio. Nesse trabalho, eu calculei uma estimativa de sobrevivência do homem aqui na Terra, o homem biológico, contemplando inicialmente a sua concepção. E aqui eu trago, assim como Freud pesquisou e trouxe toda uma teoria baseada numa investigação da sua própria vivência, a sua própria experiência, para depois, então, associar ao que é de comum e encontrar uma teoria que serve como matriz de investigação da psique humana. Eu trago aqui, na minha pesquisa, a investigação que se dá desde o momento da minha concepção, que foi no dia 23 de setembro de 1976. Tivemos ali praticamente 9 meses desenvolvido. Esse relato eu vou trazer através da tabela pré-placentária. Será feito
no couro. Esse trabalho em couro envolve 9 obras, uma representando para cada estágio do desenvolvimento desse pré-ser humano. Será feito em couro. A partir do nascimento, hoje, aos 48 anos, eu inicio esse trabalho e vou finalizá-lo aos 96 anos. Hoje eu finalizo o espaço de tempo, materializando com as obras que utilizaram da monotipia dessa pele ou a utilização desses instrumentos de fecundação, que é a linha, que a ancestralidade dela vem da pintura, que é o canvas, que a ancestralidade dela, a linha vem do desenho e o canvas vem da pintura. Trabalhei aqui com 5 gametas que foram fecundados em meio à tinta acrílica e nanquim e água. É o meio plasmático responsável pela vida da obra. Nesse sentido, a placenta, ela passa a ser a obra, o corpo, ela passa a ser o próprio indivíduo, assim como as manchas na parede rupestre nos traz a ancestralidade. E a composição do meu material genético, ela vem desde os primórdios, o que nós chamamos de vida, aqui na Terra. Ao relatar cada dia de vida aqui nessa Terra, originando-se desde da concepção até a minha previsão de vida aqui na Terra, é a pesquisa que eu trago nessa primeira fase dentro do campo cosmológico, cosmogônico e de luz. Aqui nós estamos preparando já as primeiras 366 obras já estão concluídas. E ela começou aqui, foi feita no dia 29 de dezembro, são 4 dias. Ela representa aqui dia 23 de setembro de 2005. Então, eu vou trabalhar com a primavera, que foi a minha concepção, a data da minha concepção, desse ano vigente, e mais o ano futuro. São 2 anos que eu vou trabalhar por cada existência aqui na Terra. E por quê? Nessa época do ano, 4 dias antes de finalizar 2021, eu iniciei com o meu processo pictórico, finalizando ele, o primeiro quadro, no dia 1º de janeiro de 2022. Então são 4 dias que eu levei fazendo essa mesma repetição. E eu trago aqui repetir, relembrar e elaborar. É um conceito
base estrutural da metodologia psicanalítica, que não deixa também de ser a base de toda uma estrutura da arte. Então eu estou trazendo aqui o repetir, o relembrar e o elaborar da espécie humana, com todas as suas manchas. Aqui nós temos já o calendário com as datas. Nesses 4 dias, nós vamos finalizar 365 dias representados por essas manchas. Desenho e pinturas sobre papel. Detalhe, no papel A4, que depois serão agrupados essas manchas numa canvas A0, de aproximadamente 1 metro por 1,40, dentro do lado vezes raiz de 2. Aqui nós estamos preparando 365, eu vou começar a pintura e hoje vou finalizar. Canvas, que depois elas serão coloridas de acordo com as estações. Farei agora as manchas. A pintura na canvas ela vai retratar os dias que eu ainda não vivi. Eu tenho, como ser humano, a capacidade de criar o meu futuro através do fazer artístico, através do pensamento, que está atrelada a toda uma bagagem das emoções e dos sentimentos, sem deixar as minhas origens. Aqui nós vamos trabalhar com as estações. O inverno vai predominar a cor azul, depois de receber ali, eu terei 1 ano para trabalhar com isso. Então nós temos aqui a primavera, que são as estações desse calendário placentário, que representa o espaço relacional. E vai ter como cor o vermelho, que lembra o temperamento sanguíneo das pessoas. O verão, ele é ativo, vai ser representado pela cor amarela. O outono, ele é estável. O ativo, ele representa aqui o temperamento sanguíneo. O outono, que é estável, é preto e branco. É o fleumático. E o inverno, ele remete ao pensamento. Ele vai ser representado aqui através do azul. Então, cada pedaço desses fragmentos que eu estou colocando aqui relembra a minha ancestralidade artística. Remete também ao que eu tenho aqui como herança biológica. Esses códigos, tanto da história da arte, que vem ali das paredes rupestres, quanto da genealogia, da genética biológica, quanto das emoções e sentimentos
e cultura que vem do estudo da mente, elas estão presentes aqui. As pulsões, os sentimentos e a intelectualidade são capacidades que nós herdamos como ser humano. Não deixo de trazer a matéria orgânica mais primitiva que contrasta com a luz. Esses materiais fósseis, eles derivaram de uma fotossíntese há milhares de anos atrás. Nós estamos falando da transformação da matéria orgânica em petróleo que hoje o ser humano traz à tona. E eu vos apresento aqui com esse material plástico reciclado, que é, na sua cosmogonia, fósseis que um dia foram vivos. Assim como o carvão e a gordura animal que compõe essa obra, aqui representada nas paredes. Uma parede rupestre de 30 mil anos atrás. Ela traz o mesmo componente que essa obra, que foi feita com um material plástico. Possui em sua essência a mesma matéria-prima que é a luz, que foi sintetizado há milhares de anos atrás, e essa luz hoje é transformada pela capacidade humana em algo que pode nos edificar. A poética de todo o meu trabalho está relacionado à arte, ecologia. Arte, eco, é o lugar onde nós moramos. Passar por essa oca, por essa casa, sem conhecer, sem investigar, sem pesquisar, é não fazer jus à capacidade que nos diferencia dos demais animais. O ser humano, como um animal pulsional, como um animal de sentimentos, relacional, irracional, ele deve fazer uso aquilo que o torna como os mais capazes, ou mais capaz, tanto para a destruição do planeta, quanto para a construção de um mundo melhor. Eu, como um ser humano de uma visão otimista, trago soluções através da arte. A pesquisa, ela trabalha sobre o campo de luz. Que nesse ambiente nós temos como inspiração o próprio universo, o astro-rei com o reflexo do espelho. Nossa temática, ela será o espaço, o tempo e o vazio. Nessa caverna atômica, voltado dentro da poética, da articologia, onde nós temos a arte e o eco, que é a nossa casa, ecos. De um lado eu tenho a caverna com a sua parede rupestre, do outro lado eu tenho componentes que
trazem a era nuclear. O tempo, o espaço e o vazio. Nessa coluna central, eu vou representar aqui um relógio que vai remeter ao vazio, vai remeter ao presente e vai remeter ao passado. Aqui nós teremos um satélite representado por aqueles componentes, a obra satélite, a obra míssil, e nós teremos o drone nuclear. Essas três obras nós vamos catalogar, que vai estar situado como os três ponteiros de um relógio analógico. O míssil, que faz aqui, através da irradiação solar, nós estamos tratando de um míssil nuclear. No chão, a marcação de um tempo. E quando nós falamos de tempo, eu trago aqui, nessa placa placentária, a nossa, isso aqui é a terceira a obra que a gente vai estar catalogando, a placa placentária. A representação dos 22 cromossomos pares e mais o par XX e XY. Dessas colunas, nós temos 48 células com a sua geomembrana de proteção. São células de concreto, derivado de areia, pó de pedra, pedra, isopor na sua composição, e uma geomembrana de cimento e a sua geomembrana de plástico. 47 geomembranas de polipropileno e uma geomembrana, a primeira, composta da tinta preta acrílica. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 8 vezes 12. 8 mais 16. No universo de 96 cavidades, nós temos 48 preenchidas ou protegidas com a geomembrana, que remete à ancestralidade da história da arte pictórica. Na era nuclear, o passado é a parede rupestre. O futuro são os componentes nucleares suspensos. E o presente é o calendário placentário, que começa a ser contado desde quando constituímos-nos como ser humano, através da biologia que nos distingue dos demais animais, através da estrutura psíquica, das emoções, dos sentimentos e da racionalidade, essa formação estrutural. E trazendo o vazio, o espaço e o tempo. O calendário placentário, ele começou aqui na era das pedras. Aqui eu tenho a mesma representação cromossômica
foi feito pelo Homo pictoricus, o Homo artista, o Homo sapiens, há mais de 30 mil anos atrás, que carregava já em seu código genético, em suas fitas genealógicas, aquilo que nós já somos hoje. E por herança, nós recebemos e iremos transmitir. A própria luz que propiciou o desenvolvimento da matéria através da fotossíntese, que a matéria orgânica que representa aqui esses cromossomos, essas pinturas, a gordura e o carvão, ela veio da luz, da fotossíntese. Essa mesma luz, ela traz os materiais que constituem o trabalho do artista. É o carvão, é a camada lipídia, a gordura, são os fósseis de matéria orgânica que foram transformados em petróleo e hoje é extraído o material a qual constitui parte dessa obra. A parede, ela é uma derivação da pedra, aqui representada pela pedra ferro oxidada. O óxido sobre o ferro que estrutura os cromossomos de plástico, a fita que transmite a herança. Estou falando da fita genealógica que está contida dentro dos cromossomos. Cromossomos XX, cada um com uma carga de 1.200 genes, que aqui são representados por esses tubetes. Nós temos o cromossomo X, que contém, no total, 24 vezes 50 genes, na média de 1.200 genes. Aqui eu trago também um calendário daquilo que nós temos no nosso código. O DNA, o gene. Eu, você, nós herdamos da nossa ancestralidade. O Homo sapiens pictórico, artista, ele herda o que os vestígios que existem no planeta. Fitas genealógicas que estão dentro dos genes e dos cromossomos são memórias, as mesmas que encontram nessas paredes, que hoje é representado pelo petróleo que nos antecedeu aqui na face da Terra, tanto a tinta acrílica como o polipropileno, que aqui está suspenso, representando o nosso gene. Na era nuclear, com toda a sabedoria, capacidade que nos diferencia dos animais irracionais, o homem pulsional das emoções, dos sentimentos e da intelectualidade, ele é capaz de utilizar a sua força para a transformação ou para a destruição. Mísseis, ogivas, o sangue que nos traz a nossa carga genética e a nossa herança, tanto pode servir para construir como para destruir. Aqui nesse ambiente expositório, eu trago em cada obra essa lembrança. O calendário placentário, ele origina
dessa rocha que foi feito a monotipia das obras. Dentro de uma metodologia de pesquisa, o indivíduo ele começa investigando a si próprio para trazer uma solução às questões que são universais, que é a coluna vertebral de todo o meu trabalho. O nascer, o viver, o morrer. De onde viemos? Como vivemos? Para onde vamos? Aqui, essas células protegidas pelas membranas pictóricas e escultóricas, de plástico e acrílico, ela representa não só os cromossomos, mas sim 48 anos de vida. Esses tijolos, eles são dispostos em camadas, que representa aqui um calendário de um mês de 30 dias. Sobre essa obra, nós teremos uma outra obra. Um obelisco pontiagudo de concreto e plástico, que representa o Y cromossomático, mirando esse núcleo de vida. Ele ficará suspenso. Será composto por concreto. Naquele lado ali nós temos os elementos nucleares leves e de plásticos. Aqui são concretos. No meio a contradição também. Aqui, nesse calendário de vazios e preenchidos, nós vamos compor novamente a memória antropológica, biológica do ser humano. Vamos representar aqui novamente o mapa cromossomático, o espaço, o território do ser humano. E aqui nesse outro lado, a composição dupla novamente, com o cromossomo X. Nesse espaço, nesse território cosmológico, que é o território da minha pesquisa, ao adentrar nesse espaço expositório, onde eu tenho dois portais, quando fechado, impede a penetração da luz, e aberto, são dois olhos que nos remete à noite, à imensidão da escuridão, e de dia, a dois portais de luz. O próprio caminho das lâmpadas, que são no total 6, me leva às janelas que dão vida a esse ambiente. E vida, quando eu digo, é vida em sabedoria, é o que nós carregamos. Nesse ambiente, eu trago também as pinturas que foram feitas em cima das pedras basálticas, a monotipia sobre o paralelepípedo de uma rua de Apucarana, cuja as terras vermelhas são oriundas do grande vulcão. As larvas foram transformadas em pedras-ferros, que sedimentadas deram origem à terra, que é um componente utilizado nesta pintura, que traz também toda
essa carga que existe em mim há mais de 30 mil anos, que é quando o ser humano passou a existir através do fazer humano, através do existir biológico que veio do cosmos através da luz, principalmente da sabedoria. Então nós temos obras que remetem a uma sabedoria que pode ser utilizada para a destruição. Aqui são evidenciados pelas crateras, pela dureza, pela artificialização da matéria. Aqui eu derivei as obras que remetem ao presente e ao passado. São as monotipias em papel, que foram feitas em cima dessas crateras nucleares e com o uso dos propágulos, que são representados aqui pela linha que vem do desenho, através do fio de barbante. E essa mesma linha compõe, que é de algodão, as canvas. Eu trabalho com a monotipia e esses materiais para produzir a obra Calendário Placentário, que ela vai relatar a origem e o futuro. Com 48 anos, há 4 anos que eu pinto. Nos 4 últimos dias de cada ano, eu vou relatar, através da monotipia no papel, o meu passado e o presente. O meu futuro, eu vou trabalhar com a monotipia na Canvas. Essa obra, Calendário Placentário, ela vai ser trabalhada também com a tabela pré-natal, que iniciou na primavera de 76, e ela vai ser feita em couro. São, no total, 9 obras, corresponde a cada mês de gestação de um feto. Coincidiu a sua concepção no dia da primavera, 23 de setembro de 76. E o nascimento, poucos dias antes do inverno, no dia 18 de junho de 77. Para cada ano que eu vivi, começando por esse ano, eu vou deixar registrado através de uma obra, de uma pintura, um dia de vida que eu vivi e um dia de vida que eu vou viver. Finalizando essa obra aos 96 anos. Hoje eu tenho 48 anos. Em 4 dias, vou executar 365 dias do passado, do presente e um pouco do que eu venho a viver. E mais 335 dias em Canvas daquilo que eu tenho para viver. Como artista, como um ser provido da criatividade que o universo me concedeu gratuitamente, hoje eu utilizo da luz da sabedoria para viver aquilo que eu posso viver no amanhã. Essa é a liberdade
que nós temos. E só é possível através do foco no campo das pulsões, das emoções, no campo da nucleação, que é o campo relacional, dos sentimentos, e no campo da luz, que nos permite a sublimação, que nos permite a racionalização e a criação de um mundo melhor. Então, aqui fechamos por hoje e a gente vai enumerar essas obras.